Olá, gente, bom dia. Márcio Simões subindo um bate-papo com Márcio Simões, agora às 6h55 da manhã de sexta-feira. Um dia que nasceu maravilhoso, um sol lindo, um dia muito bonito. E desejo a vocês aí um bom dia e uma excelente sexta-feira. Minha gente, vamos tomar todas as precauções possíveis contra essa doença, o coronavírus, que aí está se instalando no mundo inteiro. Então, minha gente, toda atenção é bem-vinda, tá? Cuidado, procurem se resguardar para que não contraiam o vírus, tá? Então, vamos lá, minha gente. Mundo político, todos nós sabemos que já estava parado, travado, com essas polêmicas todas que aí nós estamos acompanhando pelas mídias, né? Pelas televisões, pelo rádio e pelas mídias sociais, tá? Então, já sabíamos que estava parado e agora com essa situação do coronavírus que está atingindo o mundo inteiro, a política brasileira está totalmente travada aqui no Brasil. Todos nós temos essa noção, mas travada por uma justa causa, né? Entendeu? Todo mundo se precavendo contra o vírus do coronavírus aí, né? Mas agora eu acredito que fica bem claro para você, fã, assim vamos dizer, fanático pelo Bolsonaro, como milhões de pessoas são. Eu sou a favor de algumas atitudes do nosso presidente e contra algumas atitudes também. Eu sou equilibrado mediante ao que se trata de qualquer integrante da política brasileira, tá? Então, quando tem que se elogiar, vamos parabenizar e elogiar. Quando tem que se criticar e falar aquilo que nós achamos que o nosso idealismo está de uma forma correta, vamos falar também, né? Então, espero que você, bolsonista, entenda hoje as palavras da deputada Janaína Pascoal, quando ela se referiu para que o presidente conversassem com seus seguidores e que pedisse para que não tivesse o ato do dia 15, né? Espero que vocês agora tenham entendido qual foi o motivo que a deputada Janaína Pascoal pediu para que não houvesse o ato do dia 15, como cansei de explicar em diversos vídeos a quais Márcio Simões subiu aqui no bate-papo com Márcio Simões. Mas, infelizmente, a cegueira do fanatismo não permitiu que muita gente entendesse o que Márcio Simões estava se referindo a Janaína Pascoal, a deputada Janaína Pascoal. Então, hoje, espero que vocês tenham a consciência, né, de que a deputada Janaína Pascoal, ela não queria que houvesse a manifestação, não porque ela era contra as atitudes do presidente da República, mas sim por causa do coronavírus, para não ter aglomeração de pessoas, né, para que não seja transmitida a doença mais rápido ainda do que já está acontecendo aqui no Brasil, tá? Então, a obrigação, eu acho, a obrigação e o dever do presidente da República, a qual ele estimulou os seus seguidores por vídeo a que fizessem a manifestação no dia 15, eu calculo que seria a obrigação do presidente da República agora, né, subir a sua live e explicar para os seus seguidores que não seria prudente fazer a manifestação do dia 15 mediante o quadro que se encontra a doença, o coronavírus, tá? Então acho que seria muito prudente da parte do nosso presidente da República. Eu não sei, ontem ele subiu uma live
e uma live, e ele estava de máscara, ele mais um outro integrante, porque disse que parece que ainda não estavam prontos os resultados para ver se ele estava infectado com o vírus coronavírus, né? E eu não sei o que houve, não sei se ele pediu para que os seus seguidores não se manifestassem no dia 15 a favor do governo, né? Eu calculo que, no mínimo, ele teria que ter feito esse pedido, que seria um pedido responsável, né? Um pedido prudente para que a população não se manifestasse e não houvesse aglomeração de pessoas, para que ficasse muito mais fácil a transmissão do vírus, né, do coronavírus, né? Então eu acho que seria prudente da parte do presidente. Caso ele tenha pedido para que o povo não fizesse a manifestação, parabéns para o presidente, caso ele tenha pedido. Caso ele ainda não tenha pedido, por gentileza, presidente Jair Messias Bolsonaro, converse com os seus seguidores para que não faça essa manifestação, pelo menos nesse período onde a doença está se alastrando aqui no Brasil, e que todos nós sabemos que o Brasil não tem estrutura de saúde para que consiga abranger tantos pacientes que venham contrair o vírus, né? Porque não temos estrutura nenhuma de saúde por culpa de vocês mesmos, políticos, que nunca querem saber de investir na saúde pública, né? Então, seria de muito bom tom, muito bom grado, né, que o senhor se manifestasse, caso o senhor não tenha ainda se manifestado, com os seus seguidores, pedindo para que não fizesse essa manifestação do dia 15 apoiando o governo. Porque todos falam que é apoiando o governo e que o senhor estimulou a população para que saísse no ato do dia 15 contra o legislativo, contra o judiciário. Não sei até que ponto é verídica essa notícia que foi dada nas mídias, até que ponto eu não sei, porque também nem perdi meu tempo assistindo suas lives e nem perco meu tempo assistindo, porque eu acho que não é esse tipo de atitude que vai destravar o nosso país e que vai fazer com que nosso país cresça e que se desenvolva e que crie estabilidades para o cidadão brasileiro e oportunidades para o cidadão brasileiro, tá? Eu sou da opinião de que se deve falar menos e se agir mais, tá? E que quanto mais se fala, mais se erra. Então, penso dessa forma, me perdoe, meu caro excelentíssimo presidente da República, mas é dessa forma que eu penso. E também eu penso da seguinte forma: todas as coisas erradas que acontecem no meio do quadro da política brasileira, que é de responsabilidade de todas as classes políticas brasileiras, que nós também não devemos tirar as culpas de cima do nosso colo e transferi-la para o colo de outros setores da política brasileira, né? Então, é assim que eu penso. Me perdoe mais uma vez, meu caro presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não sou contra o seu governo, pelo contrário, sou a favor ao seu governo e peço muito a Deus que ilumine muito a sua cabeça e que o senhor consiga conduzir o país da melhor forma possível, que o senhor conduza o Brasil a caminho do sucesso, que não é isso que nós estamos vendo ultimamente no Brasil. O Brasil estagnado, parado, o índice de desemprego não abaixa de desempregos, o índice de pessoas vivendo abaixo do nível da pobreza também não abaixa, tá? Continua os 16 milhões, também não consegue abaixar o índice de empresas falindo dentro do nosso Brasil, não consegue abaixar o índice de pessoas sendo demitidas das indústrias, das empresas, por falta de faturamento dentro do Brasil, por falta de consumo dentro do nosso país, por falta de dinheiro dentro do nosso país, tá? Então, não tenho aqui, por enquanto, nenhum tipo
de elogios que possa fazer mediante essa parte, a esse setor do governo, que esteja tomando atitudes para que nosso país se destrave e se torne um país de oportunidades e estável para o cidadão brasileiro. Tá? Infelizmente, nós estamos aí acompanhando um governo que já está indo para 1 ano e 4 meses, com estagnado, parado, sem atitudes. A única atitude que houve foi a reforma da Previdência, que eu falo e continuo afirmando isso sempre. É uma paulada na nuca do cidadão brasileiro. Tá? Esse é meu ponto de vista e é o ponto de vista de milhões de brasileiros. No entanto, que até o próprio presidente da República falou já declaradamente em algumas mídias que nenhuma reforma é boa para o cidadão brasileiro, uma reforma do nível que foi a reforma da Previdência, né? Mas teve que ser feita, senão o país ia quebrar. E a culpa sempre é do cidadão brasileiro, ele que paga os erros e a desonestidade política que já houve dentro do nosso país em governos que passaram pelo nosso país e que aí deixaram um rombo gigantesco e o nosso país quebrado e falido. Essa é a grande realidade. Eu não vou nunca deixar de usar os meus termos sinceros a respeito daquilo que eu penso do que acontece dentro do nosso país. Tanto para o lado positivo de uma crítica, quanto para o lado negativo. Existe sim a crítica positiva e existe a crítica negativa. E eu tenho que fazer hoje uma crítica negativa. A maioria dos brasileiros que já votaram no presidente, Jair Messias Bolsonaro, hoje se encontram numa situação, desapontados com o que está acontecendo no nosso governo. Nada. Só polêmicas em cima de polêmicas, uma briga tremenda em cima de poder, para ver quem manda mais entre os 3 poderes, uma briga tremenda entre políticos que já estão pensando em 2022, na vez de pensarem no que fazer com o Brasil nos dias de hoje, né? Inclusive, até teve uma matéria aí que a Janaína Pascoal, a deputada Janaína Pascoal, segundo a matéria, dizem que a deputada Janaína Pascoal, abriu a boca e falou que até o próprio filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, quer lançar, sim, a sua candidatura para o Planalto em 2022. Então, o que nós estamos aqui analisando, que os políticos do dia de hoje não estão cumprindo o seu mandato nos dias de hoje. Eles estão já pensando no próximo mandato. E nós temos que pensar nos dias de hoje, os problemas que o Brasil está enfrentando hoje, e não num próximo mandato. Faça um bom trabalho hoje na política para que você garanta a sua vaga em 2022. É assim que pensa Márcio Simões. E se você não está desenvolvendo nenhum trabalho, que aí eu fico abismado de ver a situação de hoje dentro do Brasil, não está sendo desenvolvido nenhum trabalho, nenhuma atitude que seja benéfica para o cidadão brasileiro e muito menos para o Brasil, e que já ficam direto nas mídias subindo matérias quem apoia o presidente Bolsonaro para 2022. É simplesmente ridículo que isso aconteça dentro do nosso país. Como é que podemos apoiar? Como é que podemos apoiar um governo que está inerte nos dias de hoje para 2022? Eu quero ver qual vai ser os trabalhos prestados para o cidadão brasileiro e para o Brasil primeiro, para que eu possa ter uma decisão de qual seria o candidato que eu escolheria em 2022. Agora, sem atitude nenhuma, um governo que está inerte, um governo que só está trazendo polêmica, apesar de ele ser uma pessoa honestíssima, até que provem o contrário, e uma pessoa de um caráter
muito forte. Infelizmente, não estou vendo nenhuma atitude benéfica no nosso país por enquanto. Então, não tenho como decidir em quem eu vou apoiar em 2022. Márcio Simões, 2022. Vamos subir mais um vídeo.